Bom dia a todos, eu sou Luciano Lopes, da Assessoria de Comunicação. Bem-vindos a mais uma coletiva de imprensa do Sinduscom. Hoje nós vamos apresentar os resultados do mercado imobiliário de BH, de Nova Lima, referentes ao mês de julho de 2021. Participam conosco da nossa coletiva o presidente do Sinduscom, Renato Michel, Ieda Vasconcelos, nossa economista e assessora econômica. Fiquem à vontade para se manifestar pelo chat, ativar o microfone para fazer sua pergunta. A coletiva nós estamos gravando e vamos disponibilizar ao fim do dia no canal do Sinduscom no YouTube. Lembrando mais uma vez que o sindicato vai realizar mensalmente uma coletiva de imprensa para apresentação, dos dados atualizados, e a nossa agência Interface vai informar para vocês oportunamente. Como todo mundo sabe, a construção civil ela não parou durante a pandemia, o setor conseguiu manter as vendas, incremento nas vendas, nos lançamentos, e também manteve o mercado de trabalho aquecido. Sem delongas, vamos começar. Passo a palavra para o Renato Michel, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer aí a presença de vocês na nossa coletiva de imprensa. Nós teremos uma apresentação da economista Ieda Vasconcelos, que, além de economista do Sinduscom, é também a economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde os senhores vão poder acompanhar aí o desempenho do mercado imobiliário nos primeiros 7 meses do ano, com fechamento no mês de julho de 2021. Mercado muito forte, como vocês vão perceber, tivemos aí um aumento no número de lançamentos, o que muito nos alegra, em função aí de uma recomposição da nossa oferta disponível, que anda em níveis muito baixos no município de Belo Horizonte e Nova Lima. E essa semana também a gente teve aí um destaque, que foi o anúncio pelo governo federal de melhorias no programa Casa Verde e Amarela. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, esclarecer as dúvidas dos senhores ao final da apresentação. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a economista Ieda Vasconcelos fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Obrigada, Luciano. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Luciano, por favor, veja se compartilhou. Ok, Luciano? Ok. Ok, então nós vamos apresentar os resultados desse trabalho, que alguns já conhecem, é o censo do mercado imobiliário, ressaltando mais uma vez que não é uma pesquisa, porque uma pesquisa ela tem delimitação de número de participantes, então esse estudo ele é um censo mesmo, onde são pesquisados aí o mercado imobiliário, todas as construtoras, então é o mercado imobiliário da capital mineira e de Nova Lima. Esse trabalho mensal, é um trabalho onde a gente divulga dados de lançamentos, vendas, oferta, preço médio de venda, velocidade de vendas, entre outras importantes variáveis. Nós vamos analisar os resultados, igual o Renato falou, nosso presidente, de janeiro a julho desse ano, mas vamos destacar aí também o resultado só do mês de julho, que é o último divulgado, Nós vamos observar também, conforme o Renato adiantou, que em julho nós tivemos um destaque aí dos lançamentos que superaram as vendas, o que não acontecia aí nos últimos meses, e vamos observar que no acumulado de janeiro a julho, o mercado imobiliário continua forte e bate recordes aí para o período desde o início do censo, que é no ano de 2016. Esse é um resumo geral dos indicadores relativos ao mês de julho. Em julho, nós vendemos 387 apartamentos novos. Isso significa 5 novos empreendimentos. No caso de lançamentos, nós lançamos 5 novos empreendimentos, com um total de 475 unidades. Essas vendas elas corresponderam a 246 milhões de reais,
e os lançamentos corresponderam a 251 milhões de reais. A oferta continua em patamar baixo, 3.149 unidades que nós encerramos o mês de julho, e a velocidade de vendas, o indicador que mede o dinamismo das vendas, ou seja, o número de unidades vendidas para cada 100 unidades lançadas, fechou o mês em 10,9%, o que é um patamar muito elevado, né? Nós temos aí, nos últimos anos, essa média desse indicador tinha ficado aí entre 6% e 7%. Comparando os resultados só do mês de julho com junho, a gente observa aí que os lançamentos atingiram 475 unidades. Em junho, foram 170. Com isso, a gente tem um aumento forte no incremento de lançamentos, de mais de 170%. Mas vale lembrar que o mês de junho, nós tivemos um número muito pequeno de lançamentos. Foi um número menor aí desde junho do ano passado, então essa base de comparação do mês de junho é muito baixa. Por outro lado, nós tivemos aí uma pequena queda em julho nas vendas em relação ao mês de junho, mas essa que quando a gente compara em relação a julho do ano passado, a gente tem uma estabilidade. De julho do ano passado foram 384 unidades vendidas, e essa variação aqui das vendas, essa pequena queda que nós tivemos, ela não comprometeu o resultado dos 7 primeiros meses do ano, que continua forte. Nós vamos apresentar aqui. A gente vê aí a oferta em 3.149 unidades de imóveis residenciais, igual nós já mostramos, em patamar baixo. Vemos aí que do total da oferta que foi lançada desde o início da pesquisa, desde quando a gente começou o censo do mercado imobiliário, somente 23% estão disponíveis para comercialização. Ainda analisando só o mês de julho, nós vamos observar que os lançamentos, eles se concentraram de uma forma mais geral no padrão standard, que são imóveis de 215 mil até 400 mil reais. Do total de 475 imóveis que foram lançados, se concentrou aqui 83% neste padrão standard. O padrão econômico, nós não tivemos lançamentos, mesmo tendo vendas. Então, quando a gente observa os lançamentos concentrando aqui no padrão standard, nós vamos olhar que nas vendas, nós tivemos aí vendas fortes no padrão standard, em virtude desses lançamentos, mas também em virtude do padrão econômico. De uma forma geral, a gente observa aí, nós observamos nos primeiros 7 meses desse ano, que durante 3 meses nós não tivemos lançamentos aí no padrão econômico, que são imóveis até 215 mil. Isso aconteceu em virtude de alguns fatores, como, por exemplo, o alto custo, né, da matéria-prima, a elevação do custo dos insumos, ela acabou inibindo aí o lançamento de imóveis de padrão econômico até 215 mil. E, por outro lado, também a escassez de terrenos em Belo Horizonte, o programa Casa Verde Amarela, e isso pode aí contribuir para dinamizar novos lançamentos aí no padrão econômico. Chama atenção aqui também para vendas e lançamentos do padrão super luxo. Nós vendemos 20 unidades do padrão super luxo agora no mês de julho e lançamos 67 unidades. Nós vamos mostrar dados aqui que mostram como que essas vendas de maior valor, elas têm se destacado. Também só o mês de julho, antes de analisar o período janeiro a julho, nós vamos observar que a Pampulha concentrou aí o maior número de lançamentos, 396 unidades do total das 475 lançadas, e esses são lançamentos, mas as vendas, a gente tem destaque aí na região oeste, nós temos destaque no Barreiro, na região centro-sul e também na Pampulha. E aqui a oferta desagregada, né, onde que nós temos imóveis disponíveis para venda, temos aí a região oeste se destacando, a região centro-sul também com destaque, região norte e o Barreiro também.
Em relação ao número do estoque, né, o número de unidades novas disponíveis para venda, mesmo com os 475 novos lançamentos agora no mês de julho, que nós vimos que foi aí um número muito elevado, inclusive superou o patamar das vendas, ele ainda é muito distante do que é o nosso patamar de estoque disponível para comercialização. No início da nossa série histórica, que foi lá em janeiro de 2016, nós tínhamos aí 5.867 unidades novas disponíveis para venda e hoje nós temos 3.149. Desagregando essa oferta aqui também para vocês saberem como que ela está disponível, nós temos aqui uma oferta tão sadia que somente 396 imóveis estão prontos, ou seja, somente 12,58% do total disponível para comercialização ele está pronto. Nós temos quase 43% na planta e 45% em construção, né? Então, isso aqui mostra como que a oferta ela é baixa e está muito sadia. Aqui nós desagregamos também a oferta por faixa de valor, uma concentração aí de imóveis de até 400 mil, né? Do padrão econômico até 400 mil. Temos aí 286 unidades acima de 2 milhões e 321 de 1 milhão até 2. E temos também uma concentração na oferta em apartamentos de 2 quartos, né? Nós temos 70% aí da nossa oferta com apartamentos de 2 quartos, que é a maior demanda, né, para a cidade de Belo Horizonte. Aqui desagregado por bairro, eu acabei de comentar no slide anterior. Bom, e agora, esses são os resultados só do mês de julho, mas analisando pontualmente, não nos dá uma noção completa do andamento do mercado. Por isso que o Renato destacou que nós iríamos analisar aí o período de janeiro a julho, para a gente ter um panorama de como está o mercado, como está aí o dinamismo do mercado. Se nós olharmos aí desde o início da série do nosso censo do mercado imobiliário, que começou lá em janeiro de 2016, pegarmos o período de janeiro a julho de cada ano, nós vamos encontrar aí que, em relação às vendas, 3.238 unidades vendidas esse ano foi o maior patamar para o período desde o início da série histórica. Em relação ao ano passado, mesmo período do ano passado, nós tivemos um crescimento de quase 50% nas vendas. Alguém pode falar assim, mas a base do ano passado, o segundo trimestre pode ter contribuído, ela pode ter ficado baixa. Mas se a gente comparar em relação a 2019, por exemplo, nós temos um incremento ainda maior nas vendas, né? E isso nós temos aí, em relação a 2019, um crescimento de quase 68%. Também é o que nos deixa aí um pouco mais confortável. Nós tivemos um crescimento dos lançamentos em relação ao ano passado de quase 88%. Nós adquirimos aí o maior patamar para os primeiros 7 meses do ano desde o início da série histórica. Nós temos aqui um número de unidades lançadas quase que o mesmo tanto do número de unidades vendidas nos 7 primeiros meses do ano, mas nós temos um patamar de oferta muito inferior ao que a gente observa desde o início da série histórica da pesquisa. Conforme eu comentei com vocês, da média da velocidade de vendas, né? Se a gente comparar a velocidade de vendas média no primeiro 7 meses do ano, nós temos aí 12,5%, em julho ela foi 10%. Um patamar muito superior a quase aqui em relação a 2017, 3 vezes, né? Então, nós observamos aqui o maior dinamismo do mercado imobiliário.
todos esses resultados do mercado imobiliário que mostra esse maior dinamismo na comercialização de imóveis, nós temos falado aí muito dos fatores que estão levando a isso. Em especial, nós destacamos a taxa de juros aí para o financiamento imobiliário, o incremento do crédito imobiliário com recursos da caderneta de poupança. E a taxa de juros, mesmo com os últimos aumentos observados aí na taxa Selic, a taxa de juros para o crédito imobiliário, ela continua aí muito atraente e continua em um excelente patamar, em um excelente ponto ainda, né? Um excelente patamar para que as pessoas, os cidadãos, comprem aí a sua casa própria. Então, estamos num momento muito importante. E quem quiser aproveitar para comprar a casa própria, o momento é muito importante, porque as taxas ainda estão bastante atrativas. Nós temos aqui um baixo estoque e com o aumento do preço dos insumos, os novos empreendimentos, eles podem sim vir com aumento de preços, que é o que a gente já está observando e nós vamos apresentar aqui. Em relação a janeiro a julho, quando a gente analisa só janeiro a julho de 2021, nós verificamos aqui que os lançamentos, conforme eu já tinha comentado em relação ao mês de julho, eles se concentram no padrão standard, que são as unidades de 215 mil até 400 mil, mais de 50% do que foi lançado nos primeiros 7 meses do ano está lá. As vendas, elas dividem espaço em percentual com o padrão econômico. Então, vejam só, de 1.015 unidades que nós vendemos no padrão econômico, nós lançamos somente 581 unidades. Os motivos eu já comentei anteriormente, e o incremento do preço dos insumos é um forte motivo para isso. Nós temos aqui no primeiro 7 meses do ano a venda de 180 unidades acima de 2 milhões de reais e os lançamentos somente 163 unidades. No padrão luxo, que é de 1 até 2 milhões, nós tivemos 329 unidades vendidas para 205 lançadas. Mas é importante para a gente comparar aqui qual o segmento que está mais vendendo e o que está mais lançando, nós comparamos de janeiro a julho do ano passado com janeiro a julho desse ano. O que a gente observa em termos percentuais, de vendas, mais de 200% de alta. Enquanto nos primeiros 7 meses do ano passado foram vendidas 59 unidades nesse padrão, de janeiro a julho desse ano foram 180. Por outro lado, no padrão econômico, enquanto nós vendemos 595 ano passado, nós vendemos 1.015 esse ano, um aumento de 70%. Chamo atenção aqui no padrão econômico que mesmo com esse crescimento das vendas aqui, nós tivemos uma redução de lançamentos nesse padrão. Ou seja, nós lançamos 851 unidades de padrão econômico ano passado, mas o tamanho e a força do aumento dos insumos nos impediu aqui de ter maior volume de lançamentos nesse padrão, de modo que nós tivemos uma queda expressiva aqui. Nós tivemos, por outro lado, um crescimento de mais de 200% no número de unidades vendidas do superluxo e tivemos aí um crescimento só de 77% em relação às vendas. Ou seja, o dinamismo das vendas aqui do superluxo, ele está maior do que os dos lançamentos. No padrão alto, a gente vê uma redução das vendas, que são apartamentos de 700 mil até 1 milhão, e também dos lançamentos. Esse padrão, a gente acredita que está tendo uma migração aqui para o padrão, do padrão alto para o padrão luxo, porque nós temos aí um crescimento forte do número de unidades vendidas, e essas unidades vendidas, inclusive, estão superiores ao número do que foi lançado. De janeiro a julho também, só aqui para vocês verificarem qual local da cidade lançou mais, nós temos aí 4 destaques: região oeste, região da Pampulha, Barreiro e Centro-Sul. Em relação às vendas, também temos destaque no norte, oeste, Barreiro e Centro-Sul também, onde que elas estão mais dinâmicas.
Bom, em relação ao preço médio de venda de apartamento novo, em julho ele atingiu R$ 10.364 por metro quadrado. Isso corresponde a uma alta de 16% em relação ao que foi observado em julho do ano passado, quando foi R$ 8.924, né? E temos aí dois fatores que contribuem muito para isso, para essa elevação do preço. Em primeiro lugar, é o incremento forte, volto a ressaltar, do preço dos insumos, nós vamos olhar isso agora, daqui para frente, e o baixo patamar da oferta, ou seja, nós temos uma oferta maior, a lei da oferta e da demanda, então, aliado aí ao aumento do preço dos insumos, provocou um incremento dos preços. O aumento das vendas está sendo sustentado aí pelo incremento no crédito imobiliário. Esse aqui é o período de janeiro a julho, desde 2002, com os recursos da caderneta de poupança, o crédito imobiliário. A linha verde é o número de unidades que foram financiadas e a roxa são os valores. Então, em relação ao ano passado, nós temos aí um incremento de 152%, né, em relação ao número de unidades financiadas, e nós temos uma alta de mais de 100% em relação ao valor financiado. Então, nós financiamos quase 500 mil novas unidades, não são novas, aqui inclui usada, quase 500 mil unidades de janeiro até julho desse ano, enquanto no mesmo período do ano passado foi o resultado do CUB, que é o custo unitário básico de construção relativo ao mês de agosto. Em agosto, o CUB subiu 0,85%, acumulando no ano de janeiro a agosto uma alta de quase 15%, e dos últimos 12 meses um aumento de 20%. O ponto positivo foi que agora, no mês de agosto, nós registramos aí a menor variação do CUB desde julho do ano passado. Então, em julho do ano passado, ele subiu 0,41%, e agora, em agosto, 0,85%. Então, nós tivemos essa primeira variação aí menor, né, desde julho, e o indicador também registrou alta menor do que 1% pela primeira vez esse ano. Então, são fatores aí muito positivos que podem jogar uma luz no fim do túnel desse aumento de insumos, o que nós não estávamos percebendo até agora. De toda forma, a alta do custo com material continua forte, 1,74% em agosto. Nesse ano, o custo com material já aumentou 26%, e nos últimos 12 meses, 40%. A mão de obra não variou em julho, mas tanto nos últimos 12 meses quanto no ano, a alta é inferior a 6%. O que a gente observa aqui? Essa linha verde é a evolução desde janeiro do ano passado do custo com material de construção. Pela primeira vez, em agosto, a alta em 12 meses foi inferior ao mês de julho, né? Aqui a gente observa, não podemos falar que ainda é uma tendência, porque é o resultado de apenas um mês, nós temos que observar os próximos meses. De toda forma, esse gráfico mostra aqui como que o aumento do custo com material está forte e como que ele influenciou o aumento do CUB. Essa alta de 14,67% no custo global da construção de janeiro a julho, ela é a maior da era pós-real para o período. Então, aqui nós temos a comparação de janeiro a julho de todos os anos e observamos aqui como que o aumento se destaca, né? Um aumento próximo a esse nós tivemos só em 1995, quando o país aí estava saindo da hiperinflação com o Plano Real. Se a gente observar 12 meses também encerrados em agosto de cada ano, onde o CUB aumenta 20%, nós vamos ter aí um número maior do que esse somente em 1995, conforme eu comentei, quando o país estava aí saindo da hiperinflação com o Plano Real. O custo com material, por sua vez, adquire 26% de alta de janeiro a agosto. E aqui, para vocês compararem, desde 1995, não tem precedente algum
com esse aumento aqui, né? Nós não temos nenhuma alta. Nós tivemos aumento em 2008 de 12%, foi quando nós tivemos aí a crise, né? Americana, né? Então, onde a gente teve uma crise forte, a crise global, em 2008 e 2009. O custo com materiais em 12 meses, 40%, também mostra que como é forte esse aumento de 40% em 12 meses encerrados em agosto. Inclusive, ele supera a alta do IGPM para o mesmo período, que é de 31,12%. Particularmente no mês de agosto, foram esses insumos que mais pesaram. A chapa de compensado, ela tem se destacado esse ano com um aumento forte, só em agosto foi um aumento de quase 18%. Nós tivemos aí também material elétrico com um aumento de quase 6%, mármore também, e tubo de PVC também, assim como bacia sanitária. Mas no acumulado dos primeiros 8 meses do ano, os destaques aqui, além da chapa, o aço, que já aumentou 55% desse ano, o PVC 44%, o fio de cobre 35% e aqui os demais que também contribuíram para a elevação no ano. Nos 12 meses, nós temos aí os dois insumos que estão aí também no acumulado do ano, tanto o aço quanto a chapa de compensado e o cobre também aí, que são os que mais registraram resultado positivo e influenciaram mais positivamente o CUP. Bom, mesmo com esse aumento do custo da construção, nós temos sentido aí o dinamismo do mercado imobiliário, não só em Belo Horizonte, Nova Lima, mas no país como um todo, e isso está fazendo com que o setor registre aí resultados positivos no seu mercado de trabalho. Em julho, foram 29.818 novas vagas de trabalho em todo o país. O setor, esse ano, não registrou ainda nenhum resultado negativo no seu mercado de trabalho. Se nós olharmos desde o início do ano passado, o único resultado negativo no país da construção foi no início da pandemia, março, abril e maio, quando o setor perdeu aí vagas, mas nós já recuperamos, e dezembro, que é um mês sazonal em função de chuvas, que normalmente é um mês onde se registra resultados negativos. Em Minas Gerais, nós temos a mesma situação, 4.851 novas vagas geradas em julho, temos resultados positivos durante todo o ano de 2021. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de geração de vagas na construção aí nesse ano, né? Ele foi, se a gente considerar só o mês de julho, enquanto o país gerou 29.818, Minas gerou 4.851, ficou inferior somente a São Paulo, que liderou com 6.560 novas vagas. De janeiro a julho, o país já gerou 208.259 novas vagas na construção, um número muito expressivo, e nesse acumulado aí do ano, Minas Gerais também ocupa a segunda colocação como o segundo estado com melhor resultado na construção civil, no mercado de trabalho, mais de 36 mil novas vagas, fica atrás somente de São Paulo, com 54 mil novas vagas, e a gente tem que ressaltar a importância aqui do segmento imobiliário para esses resultados. Belo Horizonte, em particular a capital mineira, se a gente olhar desde janeiro do ano passado, nós temos apenas 2 resultados negativos, abril do ano passado, que foi em função da pandemia, e dezembro, que é quando a gente tem aí o efeito sazonal. Esses números aqui mostram a força da construção e do mercado imobiliário na capital mineira, de modo que, se a gente comparar o número de trabalhadores com carteira assinada, tanto no Brasil, quanto em Minas Gerais, nós temos uma alta expressiva, tanto em relação a julho do ano passado, quanto antes do início da pandemia. Então, de janeiro a julho,
O país gerou 208 mil novas vagas esse ano, Minas 36 mil e Belo Horizonte 10 mil. Nos últimos 12 meses, o país gera 310 mil, Minas 52 mil e Belo Horizonte quase 19 mil. É importante ressaltar, né, que tanto o Brasil, Minas como Belo Horizonte estão com um número de trabalhadores já superiores aqui ao período pré-pandemia. Bom, aqui nós temos uma avaliação geral, que o Renato já até falou que o mercado continua forte, a gente tem aí um dinamismo do segmento imobiliário, nós ganhamos ainda agora, né, um motivo de otimismo maior, que foi aí as novas medidas anunciadas para o programa habitacional Casa Verde e Amarela, entre elas a ampliação do teto do valor dos imóveis para enquadramento da habitação popular. Então, Belo Horizonte, que era até 215 mil, nós passaremos agora para 236.500. Nós temos aí também a redução temporária dos juros para as famílias com renda de 4 mil até 7 mil. Então, teremos mais recursos para o financiamento habitacional por meio do FGTS a partir do próximo ano, e isso são fatores que geram otimismo para o segmento. Por outro lado, a gente não pode deixar de falar que nós temos desafios, e o segmento tem sim preocupação. Os resultados do PIB do segundo trimestre mostraram aí que a economia nacional enfrenta uma desaceleração, ela perdeu o seu ritmo, mas isso não significa que nós não teremos aí crescimento positivo esse ano. Teremos sim, mas esses resultados do PIB, aliada aí ao cenário macroeconômico mais instável, em função de aumento de riscos fiscais, incertezas políticas, nós temos aí aceleração das estimativas da inflação para o próximo ano e também para a taxa de juros, com menor estimativa de crescimento econômico. Ainda como ingrediente que preocupa, né, nós temos aí a crise hídrica, que aumenta a pressão aí sobre a inflação e em relação à recuperação do país. Esses fatores juntos podem impactar o investimento e, por certo, a economia nacional. Bom, isso é o que eu queria apresentar, Renato. Pessoal, estamos aí à disposição agora para os comentários e para as perguntas. Bom, Ieda, muito obrigado pela apresentação. Ficou muito claro aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, o diagnóstico do mercado imobiliário, com destaque aí na sua apresentação para o aumento do lançamento dos produtos entre 215 e 400 mil reais, representando aí hoje mais de 50% dos lançamentos do mercado imobiliário, grande parte disso em função do aumento dos insumos, né, que levou as construtoras a reenquadrarem os seus empreendimentos nessa faixa acima. Até em função disso, que o Ministério de Desenvolvimento Regional trouxe aí essas novas medidas para o Casa Verde e Amarela para tentar adequar, né, e para que o mercado continue operando nessa faixa. Estamos à disposição dos senhores, como o Luciano colocou, para perguntas pelo microfone ou pelo chat. A Michele disse que a apresentação respondeu todas as perguntas. Obrigada, Michele. O André Santos levantou a mão. Eu caí aqui na conexão, mas voltou, né? Ok. O André se manifestou. André, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia a todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Seguinte, me chamou a atenção sobre a questão do novo enquadramento do Casa Verde e Amarela, né? Do financiamento mais popular, né? O que a gente pode fazer projeção para incremento de venda e de lançamentos visando esse novo enquadramento, essa diminuição de juros durante um tempo, olhando o cenário de que justamente o público que é abarcado por esse financiamento, os produtos que poderiam atendê-los, a gente teve uma queda no número de lançamentos. O que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente? Se vocês acreditam que
mesmo com o aumento dos insumos, esse incentivo maior ao financiamento para essa faixa possa vir a render num aumento, num incremento de lançamentos nessa fatia do setor, nesse fatia do mercado? Renato. Ótima pergunta, André. Eu até tinha começado a falar sobre o tema quando a minha conexão caiu. É exatamente isso que você colocou. O grande déficit habitacional para as famílias de baixa renda ele está concentrado na faixa das famílias que têm renda de até salários mínimos ou aí arredondando R$ 2.000, como trouxe o programa Casa Verde e Amarela. O déficit maior está aí e a gente estava tendo muita dificuldade de produzir habitação para essa faixa de renda. Será que ele travou? Acho que... ele travou, mas ele já deve voltar. Ele travou anteriormente. Voltou, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Eu fechei a câmera aqui para ver se melhora. Eu estou com problema de conexão aqui na minha região. Então, como eu estava dizendo, o grande problema é que a gente não estava conseguindo produzir habitação para essa faixa de renda. Lembrando que o agente financeiro, que é a Caixa Econômica Federal, ela limita o comprometimento de renda. O que significa isso? Se uma família ganha, por hipótese, R$ 2.000, essa é a renda familiar, né, dos membros da família, ela pode comprometer aí, no máximo, 25% a 30% dessa renda com a casa própria. Ou seja, a prestação tem que ficar de R$ 500 e R$ 600. Por quê? Porque, historicamente, a gente sabe que se a gente admitir um comprometimento de renda acima desses valores, a inadimplência vai subir muito. As pessoas não vão ter condição de pagamento, uma vez que elas têm diversas outras despesas que compõem o orçamento familiar. Então, a conta ela é feita de trás para frente, né? A gente sabe de antemão qual que é a parcela que essa população não tem condição de pagar e a gente vai, baseado na taxa de juros, chegar aí ao valor máximo que essa família tem condição de contrair em termos de financiamento. O que estava acontecendo era um descasamento. Esse valor não era suficiente para cobrir o custo de construção e por isso que as construtoras e incorporadoras elas foram abandonando esse mercado e se concentrando nas faixas mais altas do próprio programa ou até um pouco acima dos limites do programa. Isso é claramente demonstrado pela pesquisa quando a gente vê uma queda nos lançamentos dos produtos econômicos e um grande aumento nos lançamentos na faixa imediatamente superior, que é a que a gente chama de standard. O governo vem buscar corrigir essa distorção na medida em que ele aumenta os limites do programa e também ele reduz a taxa de juros para essa população mais carente, aumentando também, reequilibrando, né, o que a gente chama de subsídio, né, que são os descontos equilíbrio e desconto complemento para essa faixa de renda, para que essas pessoas voltem ao mercado, né, para que elas novamente tenham oportunidade de aquisição do seu primeiro imóvel dentro das regras de financiamento do agente financeiro, no caso a Caixa Econômica Federal. Não sei se eu fui claro, se tiver ainda restar dúvida, André, a gente pode complementar. Só concluindo a sua pergunta, é óbvio que, em função disso, a gente acredita num incremento dos lançamentos nessa faixa, uma vez que eles não estavam acontecendo, não é por falta de demanda, a demanda é praticamente infinita, é por falta de condições econômicas e financeiras de viabilidade dos empreendimentos para essas famílias. Ok, André?
Continuo à disposição dos senhores. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não? Acho que a gente já pode finalizar. Ieda, Renato, um último comentário antes da gente finalizar? André, acho que ligou o som, o Luciano. Ieda, pode fazer o encerramento e, na sequência, eu concluo. Ok. Não, Luciano, eu quero agradecer a todos que participaram, nos colocar aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida com o material, né? E reforçar aí mais uma vez a importância do segmento imobiliário para a economia em todo e em muito especial para a capital mineira, para Belo Horizonte, e a geração de empregos no setor aí, conforme nós demonstramos, é um desses indicativos dessa importância. Também destacar a importância das medidas, né, que foram tomadas, as novas medidas tomadas pela Caixa, para que aí o setor possa voltar a produzir aí para o segmento imobiliário, mas também, mesmo diante disso, ressaltar que isso não significa que o segmento não tem desafios, não tem preocupações, e tem sim toda a questão do cenário macroeconômico, conforme nós colocamos, são questões aí que preocupam a economia como um todo, preocupam o país, todos os setores produtivos e a construção civil também. Obrigado, Ieda. Bom, pessoal, vou continuar com a minha câmera fechada em função do sinal. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, né? Lembrando que a reunião da Comissão da Indústria Imobiliária ela é mensal no Sinduscom, ela acontece sempre na segunda, terça-feira de cada mês, e que, na sequência, a gente vai sempre estar fazendo essa coletiva com os senhores para poder trazer as últimas novidades, os últimos números do mercado imobiliário. A próxima reunião da comissão acontece no dia 19, é isso, né, Ieda? De outubro. Então, Isso lá mesmo. no dia 20 ou 21, a gente deve repetir essa entrevista e contamos com a participação de todos vocês. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, pessoal. Só reforçando que o link para baixar o material da apresentação já está no bate-papo e os nossos contatos também já estão aí. Fiquem à vontade, se precisarem de algum dado, que aí a gente repassa para a Ieda e para o doutor Renato para comentarem. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde, abraço.